Pô, tem várias empresas na bolsa de valores que está sendo negociada com PVP 06. Essa administração do Banco do Brasil errou fortemente na concessão desse tipo de crédito. No preço que tá, eu acho uma excelente oportunidade. Acho que está extremamente descontado. Eu acho que essas empresas nunca estiveram tão atrativas. Eu tô gostando muito. Você olha, eu odeio Bitcoin. Compra 2% e não fala pra ninguém. Porque não vale a pena ficar fora. Bolsa de valores do Brasil nunca esteve tão barata, assim, sinceramente. Quando a gente compara, por exemplo, no final do ano passado, todo mundo estava dizendo que o Brasil acabou, manda dinheiro para fora, etc. O dólar estava 6,30, as pessoas falando aquilo. Naquele momento, daquele momento até aqui, a gente está falando de uma alta em dólar de 33%. E quando você olha ainda para as empresas, você vai encontrar várias empresas no Brasil sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Para as pessoas entenderem o que que é isso, tanto que isso é dar de graça, imagina o seguinte: esse copo custa R$ 2. Aí imagina que a gente vai somar toda a sede aqui, estrutura do Irmãos Dias, vamos pegar tudo que considera, vamos somar tudo e falar: olha, tá valendo R$ 1 milhão. Os bens, microfone, copos, sei lá o quê, somou tudo, tá valendo R$ 1 milhão. Você venderia isso com a audiência, com lucro, com tudo, você venderia por 600 mil? Não. Pô, tem várias empresas na bolsa de valores que está sendo negociada com PVP 06. Diz Sim. exatamente isso. Pode pesquisar lá no Investidor 10, é patrocinador do programa. Tá lá, 06, lá você vai lá e encontra, pesquisa, tá desse Que tá jeito. mais barato, tem empresa lá que tá, pelo amor de Deus, tá muito barato, o fundo imobiliário muito barato Muito ainda. barato. Não, e não só fundo imobiliário, tá tudo. No Brasil tá pela bacia, tá na bacia das almas um monte de empresa legal. Então, quando você olha por esse indicador, aí você pensa: "Não, mas a empresa deve estar bichada, deve estar dando prejuízo". Não, dando lucro de bilhões e as pessoas vendendo ela por 0,6, 0,7. O que que é isso? É medo, medo do fiscal, porque é óbvio, o Lula fez muita besteira no fiscal, muita besteira A mesmo, gente tá devendo gastou dinheiro demais, mas sempre deveu muito. O Brasil também assim, e aí o juros é alto, né. os juros é alto, mas nunca vai pagar também. É irrelevante o preço dos juros. Porque uma ilusão que as pessoas têm: "Ah, o Brasil gasta muito dinheiro com dívida". Na verdade faz rolagem, quem vai pagar isso ninguém nem sabe. Que é simplesmente assim, já tá emitindo dívida 2045, 2050, aí quando chegar em Sim. 2050 tem dívida 2100 e a gente E aí vai então tem mas que os Estados fazer. Unidos, por exemplo, tem 3 vezes PIB, o Japão, né, tem 3 vezes PIB, Estados Unidos tem 2, alguma coisa, a China, todo Estados Unidos deve, mundo. mas a taxa de juros lá é bem menor, né, então também eles conseguem fazer uma Porque a economia tá num momento melhor, mas é porque a entendeu? taxa de É juros vai caindo diferente. também. É diferente. Diferente. Com Agora certeza. agora se a gente for falar que nessa questão do tarifaço, seria muito bom para, por exemplo, as commodities. Mas a dívida do Brasil não é impagável, tá, só para deixar bem claro, é uma dívida pagável, assim, patamar. A gente só tem que tomar muito cuidado, mas eu acho difícil para o déficit fiscal, né. Não é difícil resolver o problema fiscal do Brasil hoje. Tanto que não é difícil você perguntar para qualquer banqueiro do país, eles estão fazendo investimento, não estão fazendo desinvestimento no Brasil. Então, Sim. aí tu pode sentar aqui, ó, os caras tudo dono de banco, Santander e tal, todos eles podem botar aqui para sentar aqui, tá todos eles bem tranquilo com isso. Quando a dívida, o fiscal assusta, lá em 1980, etc, quando você vê uma crise mais séria, que era dívida em dólar, né, outro tipo de problema. Quando você pega esse cenário, você pode perguntar, cara, aí os banqueiros ficam apavorados, daí eles estariam fazendo pressão. Então, quando os banqueiros estão calmos, você pode ficar calmo também que, E eles não estão com medo, né, porque tem gente que fala: isso "Putz, pode isso aí ser vai quebrar, não sei o quê". não, É o triste ver pobre vai isso. pagar mais E é imposto. triste, exato, e a gente fica triste porque a inflação sobe, e assim, lógico, pra gente, classe média, né, tudo bem, a gente sente, mas a classe mais humilde sente muito, né, a Mas a culpa é de inflação. quem? Da gente E não conseguir, reverter esse cenário, da gente não conseguir levar a sério o fiscal, etcétera. do governo? Não, é nossa, como população. Olha o que que a gente vai fazer aqui agora, vamos lá, eu estava aqui junto conversando com você. Se a gente pega e começa a bater no Bolsa Família, que é o que eu e você ia fazer, se eu tivesse concordado com Mas aquela é frase, você difícil ia fazer. bater no governo, né, Raul? Não, É não, numa vamos coisa lá, não precisa bater no difícil. governo, mas a gente estava batendo no Bolsa Família. Vamos lá? Tem 98 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família. Quanto que eles representam em voto? Metade dos votos, não é? Sim. Se a gente pega aqui todo candidato de direita, ele vai escolher como pauta bater nesse tipo de problema, o que que vai acontecer? A pessoa que tá recebendo benefício, o que que ela vai falar? "Eu não voto nesse filho da puta". E aí, todo o trabalho da direita de internet hoje em dia é ficar criticando o programa social, é ficar criticando sei lá o quê, tudo que afeta o pobre, a pessoa quer mexer naquilo primeiro. Tem E tanto problema no entre Brasil pra resolver. aspas exato, voltando à questão da economia, né, a gente tá falando sobre o agro sofreu muito, né, e agora se tiver essa negociação da tarifa, é bom para o agro, É bom. porque o agro tomou muita É bom paulada. para o Brasil, né, se é bom para o agro, é bom para o Brasil. Exatamente, para nós todos, né, mas aí quem apanhou, o Banco do Brasil, muito, porque Mas o não foi bem agro por isso, né, porque o povo não tá pagando e tá tendo esse vídeo de muito recuperação difícil, judiciais, né, exato, a foi galera não avisar tá para aumentar pagando. a provisão, O tempo mas o justo ali tá o agro ali sentiu, por isso que o agro também deu uma balançada no pagamento ali, o agro sentiu, teve muita gente que tá pedindo recuperação judicial. Mas não era por causa da tarifa, já veio de antes. Os Então, números já são sim, bem antecedentes mas a se isso. a gente conseguir essa tarifa diminuir,
acho que pode ser que Não, o agro dá um fôlego, venha ajuda. dar um fôlego. Ajuda, mas eu faço o problema já era histórico. Ali quando esses números que a gente viu do Banco do Brasil, não tinha nem tarifa ainda. Esses números que a gente viu do Banco do Brasil é de antes, a administração do Banco do Brasil errou fortemente na concessão desse tipo de crédito, ele competia no mercado que ele não tinha concorrentes, passou a ter concorrentes ali, e agora o produtor tá pensando se paga ou não, tá tentando esticar a coisa que teve algumas pessoas ali que enfrentaram problemas também, o Brasil não tá com economia simples, olha, essa oscilação de dólar toda hora, essa falta de Vai e estabilidade volta, né. econômica, isso é difícil de gerir. Não é ainda esse problema. Por isso que eu quero dizer que isso aqui é que vai agravar. Aqui, antes, independente de se resolver agora ou não, a gente tem um relatório do Banco do Brasil que deve vir mais complicado. Agora, o Banco do Brasil é uma empresa segura, não é uma empresa que. É, então eu ia te perguntar isso, exatamente, porque a pessoa fala: "Ai meu Deus, eu compro o Banco do Brasil agora? Eu aproveito essa oportunidade, eu fico quieta". Qual que é a sua opinião? Você tá comprando o Banco do Brasil ou você tá meio parado, tá esperando? Eu não invisto em estatais, assim, mas, no preço que tá, eu acho uma excelente oportunidade. Eu tenho, porque eu tenho um ETF, o ALVP11, que lá dentro tem, então eu tenho dentro da carteira do ETF. Eu acho uma excelente oportunidade. Acho que o banco não tem, cara, não vejo horizonte onde o Banco do Brasil quebra nem nada. Acho que está extremamente descontado e acho que é um problema, uma parte relevante da carteira, que pode engrossar o problema ainda, mas eu não deixo de acreditar na empresa para o longo prazo. Não acho que um banco Não é 3 relatórios que vai fazer a empresa não é recair. não, se fosse um prejuízo, eu ainda não acharia que era tão grave, mas nem é, um lucro O Banco do inferior. Brasil é o banco que a gente tá mais antigo, desde 1808. Aí nem tem O como banco tá quebrar, de pé. porque se tivesse acontecer alguma O coisa, o governo Estado, tem que enfim, o injetar governo dinheiro entra também. com na frente. Agora, o que que você tá de olho, assim, de ações, dos setores, enfim, ou até ações que você acha que estão valendo muito a pena, que você tá de olho, tá comprando? Olha, eu acho que o mercado brasileiro, de modo geral, as boas empresas, lucros consistentes há 10 anos, endividamento abaixo de 3, que acho que essas 2 regras são essenciais para você manter a posse no Brasil nesse momento, né, porque tem esse risco da taxa de juros subir mais e É, isso arrebenta com alguns negócios. Então acho que varejo, etcétera, não tomar construção distância, também sente é uma coisa que bastante. tá sentindo muito, apesar que o setor de construção tá bem aquecido, Tá né. bem aquecido, embora a gente veja isso, foi uma Não, mas surpresa, né? doideira, é apartamento aqui, tá subindo prédio aqui que, pô, tá vendendo apartamento de 2, 3 milhões, Exato, e a uma gente loucura. até se admira, né, porque você fala: "Nossa, taxa de juros tão alta, né?". E aí mas aí chegou esse novo benefício também, deve melhorar até. Mas assim, fora essas empresas que não estão com lucros consistentes e dívida líquida equilibrada, eu acho que não tem nada bom, mas todas elas estão bom. Então o setor de energia tá bom pra caramba, setor de saneamento tá bom pra caramba, né. A WEG até deu uma caída recente, muito bacana também. Oportunidade. Há muitas oportunidades. Então acho que assim, o Brasil é difícil você apontar aquilo que não é oportunidade. É o que eu falei, só empresa muito endividada em bira que não são oportunidades, né. Tá muito bom no Brasil. O Trump também tá desenhando muita oportunidade boa nos Estados Unidos, falando loucura, dia sim, dia também, então tá bom pra caramba também. Tá bom pra todo lado. Investidor que não ganhou dinheiro esse ano eu não conheci. Eu não vi nem. É, porque tem que saber, tem estratégia. O que que você acha? Tá num bom momento para investir lá na bolsa do exterior ou você acha que já deu uma subida grande? Olha, o que que eu acho, nos últimos anos, assim, tem algumas teorias do povo da conspiração, e tal, falando que o Trump quer desvalorizar o dólar, né, por causa daquela reunião de Mar-a-Lago, e não é nem tanto conspiração, porque até que o próprio secretário do Tesouro estava envolvido na discussão ali, parece que foi um consenso, porque eles querem industrializar, não, retomar, né, industrializar é exagerado, olha, para os Estados Unidos, para o Brasil tudo bem, mas para os Estados Unidos é pecado até, né, mas querem retomar, para a economia interna, querem voltar a produzir lá dentro, o Trump quer incentivar as indústrias a voltarem para casa, e para isso ele precisaria ter um preço mais competitivo. Porque se na hora de comprar um produto dos Estados Unidos, a sua moeda, né, perde 5 vezes o valor, é difícil comprar de lá. Por isso que as pessoas estão comprando tanto da China, por isso que a China sempre manteve artificialmente a própria moeda a um preço mais baixo. Então tem essa teoria. E aí disseram: "Ah, não vai fazer sentido investir nos Estados Unidos". Olha, quando eu olho para as empresas, eu tô falando de empresas americanas, aquelas raiz, não pensa tipo Meta, Google, isso aqui, eu De acho que tecnologia, né? eu acho que as empresas de tecnologia, elas subiram muito, eu sempre fui um grande entusiasta de tecnologia, gosto muito de tecnologia, sempre foi a maior parte da minha carteira, todo mundo sabe disso, mas ultimamente, né, eu já não peso mais a mão nelas, porque eu acho que tem tanta empresa, sabe esses Estados Unidos real, né, uma GM, essas empresas da economia real, aquelas que sustentaram os Estados Unidos, Ford, essas empresas, elas estão tão baratas quando você olha, compara elas com as outras empresas de tecnologia, processamento de alimento, quando a gente olha, né, até um McDonald's da vida, essas empresas, você olha que elas não tiveram esse boom, né. E elas são empresas que são, as sustentadoras da economia americana, são a base sólida, não tem como, existir uma meta funcionando e os Estados Unidos não ter energia elétrica. É Não tem como. difícil, é Como? Você lógico. vai ligar o Como? computador com o Sem quê? combustível. Não tem como. Então quando a gente olha para essas empresas, né, que fazem a economia dos Estados Unidos girar,
Eu acho que elas estão extremamente baratas. Se você tirar as Magnificent Seven, né, aquelas 7 empresas que mais cresceram, Amazon, Google, blá, 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 da economia americana, você vê que essas 10% das empresas americanas hoje estão concentrando mais de 70, 80% do mercado, 70% do mercado. Esse número, ele precede todas as crises históricas. Significa que elas podem estar numa bolha. Podem estar igual estava na bolha.com. Significa que eu tenho que desinvestir delas? Não, acho que tá bom, bom ter, né. Essas empresas também podem dominar o mundo e virar Sim. uma só. Lembra daquele filme Wall-E, né, que fica todo uns gordinhos. Alguma empresa vai fazer aquilo um dia, vai ter uma empresa só no mundo, vai ter uma delas. Então, deixa lá o dinheiro que tá bom. Mas agora, quando a gente olha para a economia real, as empresas que fabricam as coisas que o americano usa no dia a dia mesmo, aquilo que eles comem, aquele negócio, eu acho que essas empresas nunca estiveram tão atrativas. Eu tô gostando muito dessas empresas, não sei se Mas você a gente gosta. fala quais, por exemplo, que não quais Então, eu tá falei algumas aqui, né, falei Home Depot, falei McDonald's, falei a PepsiCo, acho que Johnson& Johnson, Pfizer, acho que todas essas empresas quando a gente olha, né, até a Bayer ok. e a Monsanto que se juntaram, todas essas empresas, quando a gente olha para elas, as empresas você fala sustentação, a base da economia americana, Ford, Chevrolet, etcétera. "Ah não, mas não tá dando tão lucro, eu quero Tesla, que fabrica carro", só que cara, a Tesla já tá precificada que você somar todas as montadoras do planeta Terra não vale o valor da Tesla. Acho que já passou do ponto. Então, eu nunca fui eu olho para fundamento de empresa, a empresa é boa, não tô falando que se você comprar você vai perder dinheiro, não acho isso, não acho mesmo. Mas eu acho que tem tanta oportunidade boa, barata, que a gente poderia estar olhando, né, acho que É, a gente erra, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estava olhando minha carteira há um tempo atrás e falei: "Putz, tomei um puta prejuízo", sei lá, acho que sem brincadeira, devo ter tomado uns 70% de prejuízo na Petz. Eu entrei errado. putz, você entrou Pode no pé. acontecer. Entrei quando a Petz fez o IPO lá, eu ainda conversei até com um colega meu do mercado e falou: "Pô, eu acho que você tá entrando tarde". Se Aí tivesse eu visto o meu vídeo não tinha entrado. né, aí eu falei: "Pô, entrei a R$ 12". Eu falei: "Putz", deu uma porque assim, né, além de ser varejo, mas o que isso aqui é, cara? Você vê que cachorrinho, Quando você você acha conhece a que esse empresa, você setor, tem um né, o sentimento, né. setor vai crescer, um setor tal, bichinho, nã-nã-nã. Pô, me lasquei. Eu perdi 70%. Cara, o que que você fez? Vende, não se apega, não tem estimação na empresa. Eu falei: "Pô, essa empresa eu não acredito mais", não no sentido de utilidade, mas no sentido de bolsa. Vende e compra uma que pode te dar outro lucro aqui na frente. Eu botei na Eu eletricidade, compro, eu fico pra sempre, eu não penso entendeu? É, eu com a Pets eu falei: "Tchau, meu, não dá, tô perdendo muito". O que que eu fiz? Fui lá, troquei, fui lá para uma Taesa, entendeu? Porque eu não vou ficar seguro, porque tem investidor que fala: "Ai, meu Deus, caiu, mas vai subir, caiu, mas vai subir". Aí fica aquele não, mas isso é um medo erro também, essa ideia cruel, de subir, né, isso é loucura, não né, a pessoa fica lá com aquela ação que, putz, a gente vê que tá num momento delicado e a gente erra também, toma prejuízo, todo mundo já errou. normal. E eu ia te perguntar, qual que foi seu maior erro, assim, no setor, na sua vida aí pessoal, no mundo dos investimentos? Olha, sabe que quando eu comecei na bolsa, eu não tinha a menor ideia de como investir, né. Hoje em dia eu tenho uma filosofia muito bem fundamentada, e tal, eu não faço mais esse tipo de investimento, assim, eu sempre analiso lucro, etcétera. A gente até tem um método lá na UVP, que a gente faz uma análise qualitativa do negócio e a gente só entra em negócio, pô, histórico, que tem, sabe, mais de nunca entraria no IPO, um histórico de bolsa e tal. Então a gente analisa assim, mas na época eu não tinha nada disso, lá em 2012 eu comecei a investir, e estava ali perto daquele período que a Dilma ia entrar no problema por causa do ano eleitoral, mas naquela época eu comprei 2 ações, eu comprei Eletropaulo e comprei Banco do Brasil. E logo depois, começou aquela história da Dilma começar a perder popularidade e eram 2 estatais, né, então eu comecei a tomar um ferro, daí eu vendi. Então naquela época, às vezes se eu tivesse ficado quieto com as ações até teria dado certo, mas eu vendi, acho que foi o erro, assim, grosseiro e que eu cometi, assim, que eu acho que foi mais bobo da vida e eu perdi algum dinheiro. E eu tinha colocado todo o meu dinheiro só nessas 2 ações, não, eu tinha Meu diversificado. Deus, que deslize, você Eu fica louco, né? eu não sabia nada de Dá bolsa, uma deslizada ali, isso você aí fala: "Ai, tinha meu". 19 anos de idade, assim, era completamente cru pra bolsa e ninguém sabia de bolsa também. Quando a gente fala Era mais assim, difícil, era mais não tinha burocrático, muito nada. mais Não burocrático. existia, existia a UVP para estudar, sei lá o quê, não existia Investidor 10, não existia analítica da UVP, não existia nada, existia simplesmente você tinha os fóruns ali, né, você já tinha o Baster, o 814, que você já tinha uma galera que falava dentro dessas comunidades, mas aquilo ali era um monte de gente que também não sabia, ensinando também. É, Ah, saber quem cada um te sabia um fala. pouquinho nos blogs, né, você já tinha uma galera, que é muito antiga aí vai saber, o Vida Ruim de Pobre, ele até fechou o blog dele depois que ficava falando de mulher e ação, então
Era mas era o conteúdo que existia. Essas pessoas foram importantes, assim, sabe, na base, e elas ajudaram muita gente a investir, as pessoas conseguiram aprender e tal, então, mas era o que tinha, comentário, caixa de comentário de blog e E fora. coisa que homem adora, é ganhar dinheiro em mulher, né. Os caras pegaram e falaram: "Quando chegar em 1.000.000, vou ter umas paniquete", então era basicamente. Ai, gente. E falando da questão do Bitcoin, Raul, o pessoal que ignora Bitcoin, você acha que o pessoal tá louco? Ah, Tem louco, que com certeza. Eu acho que hoje em dia todo mundo, por ser mais conservador que você seja, Raul, eu sou ateu do Bitcoin, não acredito, põe 2%. Então, assim, sinceramente, não acredito, fala assim: "Olha, eu odeio Bitcoin", compra 2% e não fala pra ninguém, continua falando mal na internet, porque não vale a pena ficar fora. Olha, eu não precisa acompanhei comprar tudo em Bitcoin, né, põe um pouco. eu acompanhei o Bitcoin desde as primeiras ondas ainda, dentro de fórum de programador, o Bitcoin era uma moedinha, cara, que não valia absolutamente nada. Eu cheguei a ter, assim, ó, 1.000 Bitcoin quando não valia nada. E, obviamente, quando foi subindo, eu fui vendendo. "Ah, Raul, mas se você não tivesse vendido, estaria bilionário?" Não estaria, porque a moeda também não teria valor nenhum, né. Então, eu criei conta lá no mercado Bitcoin, eu tenho esse e-mail, né, eu falo pra eles, já falei, até pro pessoal de lá, eu tenho esse e-mail que eles me enviando e-mail escrito admin@mercadobitcoin, eu criando conta, já uma das contas que eles tinham banido uma, que eles baniam antigamente, você criava conta com apelido, não precisava nem pôr seu documento, criando conta pra Tô vender, escondido, né. só que eles baniam as contas que você não queria dar seu documento, quando eles pediam o documento quando passava de certo volume e pedia, a Foxbit existia na época tudo, e aí eu não queria declarar meus Bitcoin, né, então eu ficava vendendo Bitcoin em tudo quanto é exchange que existia, eu criava conta só pra vender, pra colocar ali no pra galera pra vender, porque eu tinha ganhado muito Bitcoin lá atrás, então nunca me decepcionei, tenho ainda boa parte do meu patrimônio. Poderoso chefão aí, né. O Bitcoin me deixou, cara, rico, assim, talvez equivalente à quantidade de coisa que eu fiz trabalhando. Eu não tenho o número exato, porque eu não mexo na minha carteira de Bitcoin. Outro dia eu mexi numa muito antiga que eu tinha, eu postei até no Twitch a carteira, o pessoal ficou caçando meus Bitcoin, não vão achar porque aquela carteira estava desconectada, mas eu mexi lá, pô, tinha uns 2 Bitcoins ali ainda, numa Ô carteira louco. aleatória. Mas tenho vários Bitcoins perdidos em carteiras, assim, e que fiz teste outro dia, eu e o Vandinho também, eu tinha comprado os Bitcoin com ele no na lá, ó, anos atrás a gente comprou uns Bitcoin, eu fiz uma carteira para o Vandim, e aí a gente esqueceu a carteira e tudo. Quando a gente achou, quanto você pegou lá, Vandim? Eu acho que tinha 6. Ô louco. 600.000. Aí eu dei, até o Vandim já tinha esquecido o Bitcoin, mas dei pra ele, dei um, quanto que eu te dei? Uns 30.000 foi. Eu dei uns 30.000 pro Vandim. Tinha ganhado 600.000. As 10 principais criptos a gente comprou, colocou na carteira do Vandim, aí ficou lá Gente um do céu, é pedaço. dinheiro, hein. É. Acreditou, foi bem, né. Foi, e ele esqueceu. A coisa que você pode fazer com o Bitcoin é isso, coloca 2% do seu patrimônio e esquece. Eu falo pra galera, então eu tô no Bitcoin há muito tempo e na internet hoje em dia tem gente que me considera um crítico do Bitcoin, né, porque eu falo para as pessoas que não vai resolver os problemas do mundo, isso magoa muito, o coração de algumas pessoas. Eu não acho que o Bitcoin vai Magoa o resolver. coração. Magoa, porque tem gente hoje que fala: "Ah, não, você tem que pegar e vender tudo do sistema, porque você tá financiando a ditadura do governo e tal". E daí eu acho muito bonitinho essas ideias românticas, assim, eu acho muito bonito, mas eu não consigo acreditar, né. Então, isso não vai resolver problema nenhum, o Bitcoin não tem essa capacidade, até porque a gente usa internet, usa sei lá o quê, você tem que se alimentar, tem que morar e tal, você não vai deixar de financiar o Estado, mas eu entendo, eu gosto do idealismo, sabe, eu acho independente do que a pessoa acredita, quando ela acredita, sabe, no bem da humanidade, eu acho muito massa. Quem me dera se a gente pudesse viver num mundo encantado do Bitcoin, que todas as transações são feitas assim, que vai falir o Estado a partir do Bitcoin, tem gente que acredita nisso. Tem